Queridos, queridas, meus irmãos, minhas irmãs, domingo, dia 16 de agosto, que Deus possa estar te abençoando neste domingo. Tenha um grande domingo. Gostaria de pensar, eu sei que hoje o que eu vou falar, muitos discordam de mim, porque talvez eu não saiba, em alguns momentos, me fazer claro. Alguns já entenderam e talvez acham que eu estou sendo repetitivo. Eu creio no poder de Deus, mas eu tento passar para as pessoas que elas enxerguem o macro, o todo. Não façam teologia pessoal ou teologia de um versículo só, ou de uma música só. Eu creio no poder de Deus, mas eu também creio que Deus age, e já falei sobre isso, de maneiras diferentes. Sei que não é uma boa palavra, mas é uma palavra bíblica, e sei que tem muita gente que concorda comigo. Mas, queridos, quero pensar com vocês hoje. Surgiu esta mensagem, eu estava fazendo uma pesquisa muito superficial na internet, nada de ser muito profundo, e eu encontrei em 2019, qual era a minha intenção? Eu fui a 2019, no ano de dezembro, que eu queria ver numa pesquisa, quero deixar bem claro, muito superficial, as promessas para o ano de 2020. E depois de analisar algumas páginas não religiosas, eu fui para as páginas religiosas. E, queridos, em dezembro de 2019, tinha lá, nas páginas religiosas, 2020, ano de vitória. 2020, ano de conquista. 2020, ano de colheita. Não que você já não tenha ouvido isso. Em dezembro isso é muito comum. Mas uma das páginas, ou várias páginas, me chamaram a atenção, pois diziam 2020, ano da porção dobrada. E nós estamos agora, eu e você, nós estamos em agosto. E não tem como não perguntar: se o ano da porção dobrada é 2020, é o que nós estamos vivendo, eu não quero a porção dobrada. Eu entendo que quando alguém, um líder religioso, faz declarações, elas são boas para animar, motivar. E alguns fazem declarações gerais, que quem está ouvindo entende o que quiser. Isso acontece muito. Você faz uma frase geral e a pessoa que está ouvindo entende o que ela quiser. E aí eu saí das páginas e fui para os comentários. Aquelas pessoas que, igual a mim, estão do outro lado do computador. E, queridos, e é nisso que eu me pego. A grande maioria, ou um número significativo de pessoas, quando ouvem ano de colheita, ano de vitória, ano de conquista, ano da porção dobrada, infelizmente sempre responde: eu recebo, e completam, mas com uma resposta muito terrena e muito voltada para o material. Eu sei que isso dói, mas é isso que a grande maioria, quando ouve o ano da porção dobrada, entende que Deus vai lhe abençoar com bens materiais. Eu creio nisso, mas isso é teologia pessoal. Isso é aquilo que você quer. Aí eu abri a minha Bíblia, porque esse é um texto bíblico, e fui em 2 Reis, capítulo 2, verso 9. E está escrito assim, 2 Reis, capítulo 2, verso 9. Sucedeu, pois, que havendo eles passado, o profeta Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti. E respondeu Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Um pedido maravilhoso. Um pedido que a grande maioria entende apenas e tão somente como um poder dobrado. Eliseu queria poder dobrado de Elias. Eu e muitas outras pessoas não enxergamos assim, embora o texto mostre isso.
Eliseu não tinha essa prerrogativa ou essa dedução de ter poder maior do que Elias. Porque tanto é que Elias responde para Eliseu: coisa difícil pediste. E eu gostaria de pensar com vocês hoje, nesta manhã de domingo, eu quero porção dobrada. Porção dobrada do Espírito sempre. Não para ser melhor do que alguém. Porção dobrada de bens materiais também, mas não fique preso a isso. Eu gostaria de pensar com vocês, Elias, nós pregamos semana passada o profeta Elias em 1 Reis, capítulo 19, viveu inúmeras vitórias, mas quando chega em 1 Reis, capítulo 19, no versículo 4, ele pede a morte. Eliseu está pedindo porção dobrada, mas o Elias, que é a referência para ele pedir porção dobrada, em 1 Reis 19, 4, pede a morte. No versículo 9 do mesmo capítulo, não vou sair do capítulo 19, Elias entra numa caverna fugindo da declaração de uma ameaça de uma mulher. No versículo 10, o próprio Elias responde a Deus: eu fiquei sozinho, um vitimismo. No versículo 12, Elias tem uma experiência com Deus. No versículo 16, Deus avisa Elias: o seu ministério acabou. Você vai consagrar Eliseu. Queridos, que momento difícil para um homem ouvir de Deus: consagra Eliseu no seu lugar. Fico pensando no século 20, século 21, quantos Deus está avisando: coloca Eliseu no seu lugar, e a gente não ouve. Você não ouve. Mas esse é o fim do ministério do profeta Elias. Ele ainda vai fazer algumas coisas, mas Deus já falou com ele: sai da caverna, volta para onde você estava e você vai consagrar Eliseu em seu lugar. E no versículo 18, antes de liberar Elias, Deus volta para responder o versículo 10. Elias, você falou que estava sozinho, então eu vou te responder agora no versículo 18 de 1 Reis 19. 7.000 não dobraram o seu joelho a Baal. 7.000, e Elias se sentindo só. Talvez você esteja assim. Nós estamos em agosto e eu estou sozinho, ninguém me ajuda. Cuidado para não repetir o vitimismo do profeta Elias. Elias, esse que é referencial para o profeta Eliseu, e Eliseu pede porção dobrada. Alguns entendem que a porção dobrada é para Eliseu não repetir, talvez, sendo muito rigoroso com Elias no capítulo 19, Eliseu está pedindo porção dobrada para não repetir os fracassos de Elias do capítulo 19. Também não entendo assim. Não creio que Eliseu tinha isso em mente. Não creio mesmo. Posso estar errado na minha interpretação. Mas, queridos, o Eliseu que pediu porção dobrada, 2 Reis, capítulo 2, 19. No versículo 19 de 1 Reis 19, quando Elias chega perto de Eliseu, Eliseu está trabalhando. Alguns querem que Deus haja na sua vida, alguns querem que Deus o abençoe. Eu quero promessas para a minha vida, é o ano da porção dobrada, mas quando se olha para aquela pessoa, no reino de Deus, no reino religioso, está ocioso, está desanimado, mas quer porção dobrada. E no versículo 19, Eliseu está trabalhando. E no versículo 20, Eliseu pega dos seus próprios bens materiais, ele mata alguns animais, ele prepara os animais e oferece ao povo e ao profeta. Ele oferece, ele é generoso. Quantos não dão nada para o reino de Deus e querem tudo?
Queridos, coloque no seu coração: eu quero porção dobrada. Então, haja como Eliseu, esteja trabalhando. Eu quero porção dobrada em 2020. Haja como Eliseu, doe aquilo que é seu. Tenha um coração generoso. E agora eu pulo para 2 Reis, capítulo 2, texto que nós estamos lendo. E no versículo 2, e no versículo 4, e no versículo 6, antes de ser consagrado, antes de receber a porção dobrada, olha o que diz o verso: e disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não te deixarei. Eliseu não tinha recebido a tal da porção dobrada, mas no versículo 2, no versículo 4 e no versículo 6, quando Elias diz: fica aqui, ele diz: não, eu vou andar com você. Quantos querem a porção dobrada, mas não querem andar com Elias? Eliseu é o autor da frase: eu quero porção dobrada. Mas quando Deus enviou Elias a Eliseu, ele estava trabalhando, ele teve coração generoso, e agora ele diz: eu vou andar contigo, Elias, mesmo antes de acontecer o fato da porção dobrada. Muitos querem porção dobrada, mas não querem fazer absolutamente nada. No versículo 3 e no versículo 5, veja só no versículo 3: então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por de cima da tua cabeça? E ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. E no versículo 5, então, de novo, os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima da tua cabeça? E ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. Queridos, esteja trabalhando, tenha coração generoso, ande com Elias antes da porção dobrada, e cuidado com os profetas de Betel e os profetas de Jericó. Eles falam para Eliseu aquilo que ele já sabia, são contadores de novidades, são contadores para tentar desanimar o profeta Eliseu. Olha só, você está andando com Elias, mas tu sabe que ele não vai ficar mais não, hein? Ah, quantos profetas nós temos no século 21 que são profetas do desânimo. Não andam com Elias, mas sabem tudo de Elias. Não andam com Elias, mas querem contar para o profeta que vai o suceder. Olha só, se eu fosse você, qual foi a resposta do profeta Eliseu? Calai-vos, a vocês eu não vou ouvir. Cuidado para não dar dano ouvido aos profetas que estão sempre de longe, mas sabem tudo do profeta Elias. Querem contar uma novidade para Eliseu, mas Eliseu é um homem capacitado, ele já sabe disso. E isso não desanima o profeta Eliseu, ele continua andando com Elias. E se você continuar lendo, esses profetas, tanto de Betel quanto de Jericó, quando Elias chega perto de um rio, eles ficam de longe. São os profetas que sabem tudo de Elias, sabem tudo de Eliseu, mas não querem andar perto. Você quer ter porção dobrada, você quer receber, você quer responder nas páginas da igreja, você quer ouvir uma mensagem, eu recebo, ande perto de Elias, mesmo antes de ter pedido porção dobrada, que só vai acontecer no versículo 9. Vença os profetas de Betel e os profetas de Jericó, sabem tudo de Elias, mas não sabem nada de Deus, falam muitas coisas. Qual foi a resposta do profeta Eliseu? Calai-vos, eu não quero vos ouvir. Cuidado para você não estar ouvindo profetas que sabem tudo de Elias, mas não sabem nada de Deus. E no versículo 9, quando Elias vira para Eliseu: pede-me o que você quiser. Ele podia pedir qualquer coisa, e ele pede a porção dobrada do Espírito. Se essa pergunta fosse feita aos religiosos da humanidade, da história e também do século 21, muitos pediriam muitas coisas, mas poucos talvez passassem pelo caráter espiritual, pelo caráter do Espírito.
E no versículo 10, Deus puxa Elias. Não vamos discutir aqui se foi carruagem, redemoinho, não estou preocupado com isso. O que eu quero te dizer é que Elias não passa pela morte física. Elias, em algo sobrenatural, é elevado. Elias não vê a morte física. E Eliseu está plantado ali. Vamos supor, faça esse exercício comigo, se a intenção de Eliseu é ter porção dobrada do Espírito para ser maior do que Elias num conceito humano, imagina o que Eliseu não pensou na hora que viu Elias sendo elevado aos céus. Jesus, o que vai acontecer comigo? Se Elias subiu assim, eu vou ter porção dobrada. Como será o dia da minha retirada da terra? Não creio nesse Eliseu. Não passa pela minha cabeça pensar num Eliseu assim. Não passa pela minha cabeça que ele esteja pensando em bens materiais. E aí eu leio com vocês em 2 Reis, capítulo 13, verso 14. 2 Reis, capítulo 13, verso 14. E o profeta Eliseu estava doente da sua doença de que morreu. E Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu estava doente da sua doença de que morreu. Eu fico imaginando, Elias saiu do contexto terreno, elevado aos céus. Eliseu pede porção dobrada e recebe de Elias. E como é que Eliseu morre? De doença. Que porção dobrada é essa? Se eu tenho porção dobrada de Elias, eu não posso morrer menos do que Elias. E se Elias não morreu, eu não posso ser assim. Algumas pessoas estão pensando nesse sentido. Eu gostaria que você revisse isso. Eliseu ganhou porção dobrada e morreu de uma doença. Elias falou que Eliseu teria porção dobrada, foi elevado aos céus. Queridos, coloque no seu coração, 2020 é o ano da porção dobrada. Mas não fique preso a bens materiais, não fique preso apenas a coisas de conquistas no campo terreno. Eliseu ganhou porção dobrada e morreu conforme muitas pessoas têm morrido na face da terra por uma doença, mas não deixou de ser um profeta. Coloque isso no seu coração. Eu quero porção dobrada, eu recebo porção dobrada, mas não fique apenas preso em bênçãos materiais, em coisas terrenas. E Eliseu, que ganhou porção dobrada, morreu igual a milhões de pessoas morrem na face da terra. Morreu de uma doença. Queridos, coloque no seu coração, 2020, apesar, ainda que seja um ano muito difícil, peça a Deus, eu quero porção dobrada. Se você ler em Deuteronômio, na cultura judaica, o primogênito, o filho primogênito, ele recebia porção dobrada em relação aos outros filhos, porque ele iria assumir, ele seria o sucessor do seu pai. Muitos interpretam, e não é nenhuma insanidade pensar isso, que quando Eliseu, que já sabia que o profeta Elias não estaria mais e que ele foi escolhido por Deus, ele diz para Elias: eu quero porção dobrada, eu sou o primogênito, eu aceito ser o seu sucessor, eu aceito esse ministério, eu quero porção dobrada. Eliseu se coloca como primogênito, e se o pai não está mais presente, ele vai assumir o ministério. Essa interpretação é muito coerente com a cultura judaica. Eliseu está se colocando à disposição para ser o sucessor
de Elias, não para ser maior do que Elias, não para ter mais do que Elias, apenas e tão somente, eu quero ser aquele cara que Deus escolheu. Você sai de cena e eu entro de cena. Eu aceito a porção dobrada, eu aceito a responsabilidade do seu ministério. Que Deus abençoe você neste domingo pela manhã. Eu quero porção dobrada do Espírito. É prioridade. Coloque isso no seu coração. Vamos falar com Deus. Deus, neste domingo pela manhã, pensamos numa frase do profeta Eliseu, eu quero porção dobrada, que muitas vezes é interpretada apenas e tão somente no campo terreno, no campo dos bens materiais. Eu recebo, o ano de 2020, o ano de 2021 vai ser o ano da porção dobrada. Deus, não tire de nós o poder sobrenatural, o crer no milagre, o crer nas conquistas, o crer nas coisas terrenas. Não tire isso de nós, mas Deus, em nome de Jesus, abra os olhos das pessoas que estão interpretando alguns textos bíblicos para que elas possam ver o todo. Eliseu se coloca à disposição de Elias. Eliseu se coloca à disposição de Deus, e mesmo antes de chegar ao versículo 9 de 2 Reis 2, nós vimos tudo o que Eliseu estava fazendo antes de pedir porção dobrada, antes de dizer para Elias, eu aceito o desafio de ser o seu sucessor. Querido Deus, no ano de 2020, quantos estão desistindo, estão desanimando, não querem mais trabalhar no reino de Deus, e a igreja é parte do reino de Deus. Quantos querem porção dobrada, mas não querem nenhum compromisso no reino de Deus? Deus, neste momento, que o seu intelecto possa estar entrando no nosso intelecto, o seu caráter espiritual possa estar entrando na nossa mente, no nosso coração, no nosso ser espiritual, e abra os nossos olhos, para quando eu pedir porção dobrada, eu não fique apenas e tão somente preso aos bens materiais. Que eu possa ser como o profeta Eliseu, eu quero porção dobrada, eu aceito o desafio de ser o sucessor do profeta Elias. Deus, neste momento, neste domingo pela manhã, que esta palavra, que este ensinamento fique aos nossos corações. Que você tenha um grande domingo. Você foi abençoado onde você está, em o nome de Jesus. Amém e amém.